Nessa sexta-feira, eu voltando de Salvador, Deus me levou a orar. E aí eu comecei a orar, trazendo algumas questões pessoais minhas, orar por mim, na verdade, né? Fazendo algumas reflexões, alguns pedidos, porque ultimamente as minhas orações têm sido mais para agradecer do que para pedir, mas nesse dia em específico, as minhas orações foram para pedir. E aí o Espírito Santo me conduziu a pedir algumas coisas para mim. E coisas íntimas, né, referente ao trabalho, ao meu chamado, ao que eu, né, o que eu gravo aqui todos os dias com vocês, para vocês, a pedido dele. E no momento que eu estava orando e tal, e aí o Espírito Santo falou para eu começar a orar em línguas. Então eu comecei a orar em línguas. Porque não sei se vocês sabem, mas quando você ora em línguas, às vezes você nem sabe o que está orando. E no momento em que você ora assim, você pode estar orando por alguém, você pode estar orando por você, você não vai desconhecer, mas o Espírito Santo leva isso, né? Leva essa mensagem para Deus e essa mensagem, lógico que ela vem com respostas. E no momento, logo depois que eu ainda estava orando em línguas, e no momento que eu estava orando, inclusive achando até que estava orando para mim, Deus falou para eu, Deus me mostrou a minha imagem de eu atendendo a cliente que eu tinha atendido na consulta Gênesis Essência no dia anterior. E é interessante porque a cena da consulta voltou toda, só que Deus falou assim para mim, me mostrou eu falando com ela e perguntando para ela se ela tinha tartaruga em casa. E aí eu comecei a indagar a Deus, eu falei, só que isso cortou, né? A minha oração cortou tudo, essa imagem veio muito clara. E aí eu parei, eu falei, Senhor, você quer que eu pergunte para ela se ela tem tartaruga? E aí Deus começou a falar para mim, sim, eu quero que você faça isso agora. Você vai passar uma mensagem para ela e vai perguntar se ela tem tartaruga. Eu comecei a me indagar mais ainda. Eu falei, mas Deus, e se ela tiver? E aí parece que vai ser loucura da minha cabeça perguntar se ela tem tartaruga. Aí Deus falou assim para mim, você faz o que eu tô te falando para você fazer, que eu vou te dizer o próximo passo e eu vou te dizer o porquê da tartaruga. E imediatamente, ele estava inclusive, né, na direção do meu carro, já bem pertinho de casa, bem a 10 por hora, 20 por hora. Peguei e passei uma mensagem para ela, isso era 8:30 da noite, eu acho. Fulana, você tem ou já teve tartaruga? Aí ela disse, não, nunca tive. Eu falei, aí eu continuei a pergunta, já teve algum brinquedo, alguma coisa, tem algum objeto em casa? Aí ela, pera aí. Aí eu, e até agora, eu nessa minha pergunta, e sem saber porque estava perguntando, lógico, porque é assim que Deus faz. Fiz a pergunta, e ela disse, eu não lembro, mas eu vou ver se eu tenho alguma coisa aqui de tartaruga. Por quê? Eu disse, procura o que você vai procurar, e na hora que você achar, você me manda foto. Ela, tá bom. Passou-se alguns 5 minutos, ela me mandou uma foto de 4 tartarugas. De 4, como é que chama? Escultura de tartaruga, né? 4 tartaruguinhas. 2 maiores, 2 menores. Lindinhas, pintadinhas de verde com vinho, uma coisa assim bem interessante. Eu tenho uma foto aqui. E aí meu Deus, na hora que a foto chegou, aí Deus me falou, olha só, e não poderia ser diferente.
Essas duas tartarugas maiores é o pai dela e a mãe dela. Essas duas menores representam ela e o filho. Você vai dizer para ela, agora, você vai mandar um áudio e dizer para ela que nesse momento eu estou quebrando uma maldição hereditária que impedia o pai e a mãe dela de prosperar, de avançar, e que eu estou quebrando essa maldição hoje na vida dela e na vida do filho dela. Que essas tartarugas representam inércia, representam atraso, representam impedimentos. Quando ela comprou essas tartarugas, o inconsciente dela levou a adquirir, e não estou dizendo para vocês que a tartaruga e o símbolo da tartaruga que ela comprou foi aquilo que atraiu. O que atraiu não. Apenas ressoou com ela ter essa imagem porque, infelizmente, esse era o cenário que ela estava vivendo. E olha que dentro da consulta Essência, a gente falou de muita coisa, só que essa cliente, ela estava numa busca tão grande por despertar, sabe? Nossa consulta durou, inclusive, quase 5 horas. E muitas perguntas fez muito sentido a consulta Gênesis Essência para ela, mas no dia seguinte, quando veio essa revelação, a coisa realmente, sabe, quando quebra a cabeça, estava faltando uma peça e aí agora ele formou exatamente. Quando eu mandei os áudios para ela, que ela falou, Luciana, faz muito sentido, porque apesar da gente não ter conversado sobre dinheiro ontem e tal, mas eu sinto que a minha vida não estava avançando, a do meu filho também não, e a gente é como se não saísse do lugar e tal. Eu disse, pois Deus está mandando te dizer hoje que essa maldição está quebrada e que a partir de hoje você vai prosperar, você vai ser abundante. E essa cliente é uma funcionária pública que se aposenta daqui a 5 anos. E eu lembro que a consulta começou com ela tendo essa pressa de se aposentar para descansar. E eu lembro que durante a consulta, Deus me mostrou que ela não iria, que ela iria se aposentar, continuar ganhando o salário dela de aposentada, mas que Deus iria levá-la para um outro nível, né, para um outro tipo de afazeres. E apesar dela estar no dia, porque eu acredito que essa altura ela já deve ter sido curada de fibromialgia, algumas dores no corpo e um cansaço crônico, eu falei, pois tu pode ficar bem disposta, porque Deus vai te usar muito. E tudo que tu sente, tu vai parar de sentir, porque Deus vai te curar. E aí eu falei, olha, Deus está me falando para você pegar essas 4 tartarugas. Você vai quebrá-las. Vai pegar um saco plástico. E você vai repetir exatamente o que eu vou te dizer. E aí Deus me falou as palavras no áudio, né? E eu mandei para ela, renunciando toda a maldição e tal, dizendo que ela ia vencer, que ela ia prosperar. Mais ou menos assim, que eu não lembro exatamente. E eu falei, no final você vai dizer, está feito em nome de Jesus. E você vai botar isso num saco e vai jogar fora. E eu falei, assim que você terminar, você me manda uma mensagem, um áudio dizendo o que você já fez. E aí depois ela me mandou a mensagem. Em seguida, né, alguns 30 minutos depois, ela falou, Luciana, você não imagina Ela me mandou a foto de tudo quebrado, né? E ela disse, você não imagina o trabalho que me deu para quebrar isso aqui. Eu tive que pegar uma faca de ponta que eu tinha, que era muito resistente, mas acredite, a faca de ponta quebrou a ponta. Porque tava muito duro, gente. E assim, vocês sabem que essas coisas de barro, essas coisas que E pelo que ela me mandou a foto, parecia ser um gesso, né? Alguma coisa assim, porque era branco, né? Quando as partes quebradas, você via branco por dentro. E vocês sabem que gesso é algo muito fácil de quebrar, assim como o barro também. Eu sei que, enfim, ela disse que custou a quebrar, mas ela quebrou. Fez a oração, renunciou toda a maldição. E assim, me agradeceu, né? Agradeceu a Deus, lógico, primeiramente. E, gente, é incrível o poder de Deus.
E o que me levou a estar gravando esse vídeo para falar para vocês é que é incrível que mesmo quando você está orando por você, para você, não é sobre a gente. É porque Deus quer nos usar para ajudar a curar e a libertar outras pessoas. E é interessante que o que eu estava, orando para mim, Deus falou assim, eu vou fazer aquela mulher prosperar. Vai lá, fala com ela isso, isso e isso. Porque Deus já tinha me falado na consulta, mas quando veio a questão da tartaruga, a coisa fez muito sentido. Então não adianta você querer algumas coisas para você, se você não tiver com o coração aberto para Deus te usar, para além de fazer, lógico, que por você, fazer pelo outro. E é incrível porque foi muito sobrenatural e o quanto é importante nós sermos obedientes à voz de Deus. E eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que Deus mostra as coisas, que Deus fala, mas você está com sua boca fechada. Você está negando, você está deixando de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não faz isso. Não faz isso porque é como se você estivesse matando pessoas. Quando você fecha a sua boca para deixar de abençoar, para deixar de fazer o que Deus está mandando você fazer porque você acha que é coisa da sua cabeça, porque você acha que tem que fazer sentido para você, para ver se você vai falar com outro. Deixa eu te falar uma coisa, não é assim que Deus age. Não tem que fazer sentido para você. Não tem que as peças encaixarem exatamente na sua cabeça e aí quando você achar que faz sentido para você, você fazer o que Deus está mandando. Não é assim que Deus age. Deus só vai te dar a revelação. Ele só vai te dar a palavra final na hora que você começa a se mover. Ele só vai te dar o discernimento na hora que você fazer o ato simples que Ele está mandando, que parece ser loucura na sua cabeça. Então como é que eu estava ali naquele momento, querendo até pensar coisas de trabalho, e Deus falou, falei, Senhor, deixa eu orar aqui. Comecei a orar, falando em línguas e tal. E aí o Espírito Santo fala assim, me mostra a cena. Eu perguntando para ela na consulta no dia anterior se ela tinha tartaruga. Mas e por que é que foi um dia depois? Porque só ia fazer sentido para aquela pessoa, para essa cliente, se fosse um dia depois. Às vezes não seria na hora, porque o que foi falado dentro da consulta já era algo muito forte. Já foram faladas coisas que ela ficou muito impactada, então um portal dentro dela, o coração dela precisava estar aberto, inclusive para ela acreditar que Deus estava presente no momento da consulta e que durante muito tempo na vida dela ela buscou por um momento como esse. Então se fosse na hora, bem provavelmente, não sei, eu tenho certeza que não seria o momento adequado, porque se fosse Deus teria feito. Como de outras situações, até que não são consultas, já aconteceram comigo, de Deus me pedir para perguntar algumas coisas a algumas pessoas e, na verdade, de Deus se mandar falar diretamente, de nem mandar fazer perguntas. Então, eu quero dizer para você que se permita ser usado por Deus, se permita ouvir essa voz, se permita obedecer à voz de Deus. Não tem nada mais prazeroso, não tem nada mais satisfatório do que você ser usado como um canal de bênçãos na vida de outra pessoa. Nenhuma glória desse mundo é capaz de suprir isso. Nenhum dinheiro, nenhuma ostentação, nada é capaz de trazer para a tua alma a alegria de servir a Deus. Então, tudo coopera para o bem, a palavra de Deus fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e o servem segundo o seu propósito.
Então o seu trabalho, o seu fazer precisa ter um propósito claro. E o propósito claro é você ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Não se preocupe com você, porque de você Deus toma conta. Tá? Ele toma conta de você, mas se preocupe com o outro. E se permite ser usado por Deus, porque Ele não usa alguns, Ele pode usar a todos. Basta você se dispor, basta você entregar, basta você obedecer. Então tem pessoas que Deus às vezes não vai usar porque está resistente, porque o orgulho fala mais alto, porque você acha que tem que ter lógica e sentido nas coisas de Deus. As coisas de Deus parecem loucura para os homens. Só na hora que acontece é que você vê o quanto faz sentido. Não fica querendo entender o que Deus está fazendo, o que Deus está mandando você fazer e como Ele age e como Ele vai agir. Isso não é da sua alçada, isso não é da sua competência. A sua competência é somente você ouvir, sentir e passar adiante. Isso é algo muito poderoso, muito poderoso. O meu trabalho só começou a ter um real sentido quando eu comecei a me dispor a ouvir a voz de Deus. Quando eu parei de preocupar comigo. Parei de me preocupar comigo mesmo. Eu parei de me preocupar com as contas que eu tenho para pagar. Eu parei de me preocupar se minha filha vai estar bem, se meu marido vai estar bem, se minha empresa vai estar bem. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele está cuidando de tudo isso. Eu tenho convicção. Então, quando eu tenho convicção, então quando eu tenho fé, Deus move. Então, como você vai cuidar do outro se você não tem segurança dentro da sua própria casa? Como você vai cuidar do outro se você está preocupado com o que vai faltar? Como é que você vai cuidar do outro se você acha que você tem a capacidade e a suficiência de cuidar de você mesmo? Não tem. Porque quando você cuida do outro, você não cuida você cuidando, você cuida do outro através de Jesus cuidando de você. Então, quando você entrega o leme da sua vida para Ele e você diz: Senhor, Tu está cuidando de tudo para mim aqui, para que eu tenha paz, para que eu tenha segurança, para cuidar dos outros lá fora através de Ti. Então, é você permitir que você seja um Cristo na terra. Você tem que se permitir ser um Cristo na terra. Jesus veio na terra para nos ensinar a ser como Ele, para sermos outros Cristos na terra. Ser cristão é agir como Cristo na terra agiu. É parar de se preocupar consigo e preocupar com o outro, porque de nós Ele já cuida. Então você jamais terá a capacidade plena de se doar para o outro, de cuidar do outro, se você estiver preocupado com a sua vida. Isso é muito forte. É muito forte. Então, quando eu andava preocupada com o que eu tinha para fazer, o que eu tinha para pagar, com o tempo, com isso, com aquilo, Deus não falava comigo. Eu só comecei a ter experiências sobrenaturais com Deus a partir do momento que eu confiei a minha vida totalmente a Ele. E eu espero que você faça o mesmo, porque não tem forma de viver mais plena e mais extraordinária do que essa. O dinheiro vai ser a última coisa que você vai pensar e precisar. Você só vai querer a presença dele. Ouça esse vídeo mais de uma vez e compartilhe com quem precisa dessa palavra. Deus te abençoe e um bom domingo.